Como estão os assassinos da filha do senhor e do Felipe? Foi feita justiça no seu caso? O que o caso da Liana disse para o senhor a respeito, informou o senhor a respeito do sistema penal brasileiro? Bom, nós temos, na minha opinião, um legislativo, um judiciário, na verdade, por culpa de um legislativo muito deficitário, as leis não são efetivadas, não são levadas a cabo. O que eu quero dizer é que, assim, no caso específico da minha filha, da Liana, eu entendo que justiça foi feita, mas a minha luta realmente não é só pela Liana, porque a Liana faleceu, mas a gente tem Lianas todos os dias sendo assassinadas, e esses casos não chegam muitas vezes à imprensa, não tem a repercussão que tiver no caso da Liana, e famílias perdem seus entes queridos e não vem a justiça acontecer. No caso dos criminosos que mataram Felipe Café, namorado da Liana, e a Liana, eu entendo que a justiça foi feita dentro do que o nosso sistema penal permite. Eram 4 maiores de idade, todos eles foram condenados e cumprem penas bastante severas, e o menor de idade, conhecido como Champinha, que foi internado na Fundação Casa pelo período máximo, que é uma exceção, ficar os 3 anos na Fundação Casa, por conta da repercussão e da pressão. Ele cumpriu os 3 anos de internação na Fundação Casa, e quando ele fatalmente seria colocado em liberdade depois de 3 anos, ele estava com 21 anos de idade, ele foi examinado e feito um laudo psiquiátrico, onde se constatou que ele é um psicopata perigoso, e por isso foi interditado civilmente, ou seja, ele não cumpre nenhuma medida penal ou dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas sim uma internação civil. Ele foi interditado civilmente porque não tem condições de cuidar de si próprio, porque oferece sérios riscos a ele e à sociedade, e, portanto, foi interditado e está numa unidade que é da Secretaria de Saúde, na verdade, não tem nada a ver com a Fundação Casa, onde ele, mais uma meia dúzia de elementos extremamente perigosos, oriundos da Fundação Casa, estão contidos. A dor é constante, não é que depois de 1 ano, 2 anos, a dor diminui, muito pelo contrário, assim, a dor é frequente, constante e diária. Mas eu sempre tive muito claro na minha cabeça de que se eu fosse exercer qualquer desejo de vingança, eu me equipararia a eles. Eu seria tão lixo quanto eles. Então eu acho que a gente não pode, a gente vive numa sociedade, em tese, pelo menos civilizada, e eu acho que qualquer atitude de vingança seria um grande erro, um desserviço tanto à minha família, a mim e à sociedade. O senhor já afirmou em algumas ocasiões passadas, inclusive na época do crime, que o senhor é radicalmente contra a redução da maioridade penal. Uma posição até surpreendente, né, no caso do senhor. Por que o senhor é contra? Eu explico. Na verdade, muitas pessoas, quando ouvem isso, que eu sou contra a redução da maioridade penal, falam, pô, mas você está perdoando? Qual que é? Uhum. Na verdade, assim, a medida que eu proponho, é muito importante a tua pergunta, para ficar muito claro isso, o que eu proponho é muito mais duro do que a redução da maioridade penal. Eu entendo que, por diversas razões, a redução da maioridade penal é uma medida inócua. Primeiro, porque é uma questão discutível, mas a grande maioria dos juristas entende que é inconstitucional a redução da maioridade penal. É a chamada cláusula pétrea. Precisa se fazer uma nova Constituição para mudar a idade penal, que hoje é 18, passar a 16. Então eu entendo que seria um debate muito longo, com um resultado provavelmente zero, ou seja, vai ser decretado pelo Supremo de que é inconstitucional. E segundo, porque infelizmente na nossa sociedade nós temos assassinos de 15 anos. Então se a gente reduz para 16, o que você faz com o de 15? Ele vai continuar impune? Então a medida que eu venho propondo é uma mudança na legislação no sentido de se emancipar o menor que comete crime hediondo, independente da sua idade, e responsabilizá-lo pelo ato praticado, sendo julgado dentro das leis do Código Penal, então já emancipado, e cumprir pena, se ele for condenado a 20 anos, que ele cumpra os primeiros 5, se for o caso, na Fundação Casa, e depois transferido para uma unidade prisional de menores. Ou numa unidade prisional de menores num primeiro momento e depois colocado no sistema carcerário comum.
Mas eu entendo que a responsabilização do menor que comete crimes hediondos, independente da sua idade, é uma medida muito mais eficaz, porque o que nós vamos ter muitas vezes é os criminosos que hoje recrutam menores de 18 amanhã vão estar recrutando menores de 16, quer dizer, não vai se resolver nada com isso.